Os investimentos no Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal estão no foco das ações para enfrentar os desafios da agricultura familiar. O assunto é destaque no encontro que reúne aqui em Brasília vários representantes de empresas ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Para falar sobre as ações, eu recebo o Camilo Capiberibe, diretor administrativo e financeiro da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Anater. Camilo, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Sebastião Garcia. Boa tarde. Estou aqui à disposição para fazer os esclarecimentos que forem necessários. Obrigado por aceitar o nosso convite. Me diga, o encontro vai até amanhã ainda, né? Como é que foi essa semana já? O que já foi discutido? Olha, todas as políticas do governo para a agricultura familiar, seja para a reforma agrária, para abastecimento de alimentos, para estoque, para produção e assistência técnica, todas as superintendências do MDA, do INCRA, da CONAB, mais CEAGESP, CEASA Minas e a Agência Nacional que eu represento aqui, toda a equipe está aqui participando, estamos aqui justamente para dialogar e ver como que nós podemos agir de maneira integrada para ter resultados mais rapidamente, mais eficiente, com mais economia. Então, esse é o segundo ano já, né, Camilo? Você participou no ano passado, eu imagino. Que resultados você destaca aí deste um ano de trabalho também? Veja, ano passado foi um ano de recriação do MDA, recriação de algumas estruturas do MDA, por exemplo, essas superintendências que existiram até 2018 foram extintas, né, com a extinção da SEAD, que foi o MDA rebaixado de 2016, quando houve a posse do presidente Temer. Então, assim, foi a reconstrução do MDA, a reconstrução das políticas que o MDA executava para a política familiar. Foi, por exemplo, nós, a Anater, só um exemplo disso, nós estávamos sendo supervisionados pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, voltamos para o MDA. Então, o ano passado foi um ano de planejamento, de reorganização, de reestruturação, de todas essas estruturas dentro do Ministério que tem a vocação de trabalhar com a agricultura familiar. E esse ano, mas já tivemos, por exemplo, ano passado, várias chamadas públicas, 3 especificamente lançadas pela Anater, tivemos um PAA de mais de R$1 bilhão, tivemos um PENAE fortalecido também, com seus valores dobrados. Então, esse ano é um ano de enxergar essas políticas que foram executadas e também do que vai acontecer de agora em diante, que tem muita coisa que foi planejada no passado que vai acontecer no ano de 2024. Qual é o desafio aí, Camilo? O que é que vem pela frente, então? Que ação mais importante para chegar lá no agricultor familiar? Olha, fortalecer a economia através da agricultura familiar é um grande desafio. Abastecer as cidades com alimentos saudáveis, garantir que o apoio necessário à agricultura familiar dentro de um plano safra direcionado para esse segmento possa chegar, né? Nós queremos que o crédito chegue na mão do agricultor, que a assistência técnica oriente essa produção de modo que ela possa ser muito mais eficiente, que nós tenhamos uma nova política de estoques para poder regular o preço dos alimentos. A gente sabe que aí um dos problemas enfrentados pela população é a inflação dos alimentos, inflação que pode ser manejada, né, ter os seus efeitos diminuídos se a gente tiver uma política clara, e isso vem acontecendo desde o ano passado. Agora, como é que a gente articula, por exemplo, esses estoques com a produção da agricultura familiar que pode ser adquirida através do próprio programa de aquisição de alimentos? Isso é uma questão que está sendo debatida aqui, como que a gente pode fazer todos esses programas, essas políticas convergirem para que isso possa ser sentido nas cidades, né? A gente tem a expectativa de que o cenário, inclusive inflacionário da alimentação, recue, né? Isso já é um efeito das políticas de você ter mais alimentos sendo produzido, mas nós queremos, claro, uma segurança alimentar, produção de alimentos saudável e segurança para o povo brasileiro. Só para ter uma ideia, nós perdemos boa parte desses instrumentos de regulação de produção foram perdidos nos últimos anos. Nós perdemos também o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, então nós paramos de debater isso. Então os problemas, isso tudo foi retomado no passado. Então, assim, é claro que você tem que ir resolvendo, né, trocando o pneu do carro com ele em movimento, mas eu tenho certeza que em 2024 já os frutos de boa parte desse planejamento e das políticas que já foram lançadas, que serão intensificadas agora, e dessa integração serão sentidos pela população na ponta.
Camilo quis dizer, mas lá na ponta mesmo, eu digo no campo, no trabalho de extensão, o que vocês têm percebido pela agência, pelos profissionais que estão lá com os produtores, né? Porque para além de toda a política que é importante que se tenha recursos também, investimentos como aí no programa de aquisição de alimentos, mas lá no campo mesmo, para que o produtor fique lá, para que tenha renda, onde é que está o gargalo ali? É mais capacitação? Como é que essa renda do agricultor, para além de destinar o que ele produz, pode ser melhorada também, estimulada, para que se crie também a sucessão com mais facilidade? Eu digo no trabalho que vocês veem lá, no foco, no produtor, no tete-a-tete, no contato lá, a partir daí dos técnicos da agência, e em cada Emater, em cada estado, né, em cada regional. Como é que vocês percebem o gargalo lá, Camilo? Uma heterogeneidade muito grande, né? Preciso registrar que esse Brasil é muito grande, então o que a gente enfrenta, por exemplo, na Amazônia é diferente do que a gente enfrenta no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. São desafios diferentes e esse é uma grande, torna muito complexa essa nossa atividade. Mas um ponto fundamental que tem sido discutido, aí eu quero puxar um pouquinho aqui para a nossa questão da assistência técnica, é ver de que maneira a gente consegue articular, né, um sistema de assistência técnica que possa aliar aí esforços das três esferas da federação. Isso é algo que vem sendo debatido, não apenas pelo governo federal. Eu mesmo participei há 2 semanas atrás de um seminário promovido pelo Banco Mundial, depois nós tivemos um seminário também promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, teremos outro seminário nacional agora, para chegar à assistência na ponta, ou seja, para a gente poder articular o crédito com a orientação para melhor produção, com mais eficiência, com mais produtividade e um alimento saudável para botar na mesa do brasileiro, é preciso ter orçamento para financiar todas essas políticas. Então, como que a gente poderia, qual seria a melhor maneira de fazer isso para que não fique só os estados que têm hoje a responsabilidade de financiar suas Emater públicas, alguns deles que até já se retiraram dessa tarefa, já disseram não vou fazer isso sozinho, então estão desarticulando as Emater públicas que a gente já teve forte aqui no Brasil, é a gente ter um sistema que se articule, que une União, que junte União, estados e municípios. Os estados e municípios ali são onde as políticas realmente acontecem, e aí isso, assim, de um ponto é o financiamento, a construção desse sistema, ela é fundamental, e de outro é garantir infraestrutura para que o jovem realmente queira ficar no campo. Você tocou num ponto que é sensível, que em todos os debates que a gente faz, em todo o planejamento estratégico do Ministério, a questão da sucessão rural ela é levantada, porque o jovem não vai ficar no campo se não tiver uma internet de qualidade, o jovem não vai ficar no campo se a infraestrutura for muito aquém do que ele encontra nas cidades, né? Nós temos que ter o agricultor no campo trabalhando, mas com dignidade. Então, isso é uma articulação que passa, inclusive, vai além de todos esses atores que estão aqui, né? Uma parte é a nossa responsabilidade, que é a política da agricultura familiar. E uma última questão, nesse ponto que você está me perguntando, não que eu esgote esse debate, que ele é muito amplo, é como que a gente faz com que o Plano Safra possa chegar na mão do agricultor nas regiões do Nordeste e do Norte. Nós temos aí um crescimento, o Plano Safra da agricultura familiar, de fato está sendo muito mais acessado no Nordeste do que era anteriormente. No Norte, nós ainda precisamos avançar mais. Então, esse é um debate que o ministro tem puxado sempre, chamando os bancos públicos, chamando a articulação das unidades federadas para ver como é que a gente consegue fazer com que esse recurso chegue, por exemplo, para o agricultor, um extrativista na Amazônia, possa acessar uma política para agrofloresta, para reflorestamento produtivo, que tem linhas muito boas sendo oferecidas pelo Plano Safra, mas que ainda não tem e não atingem como se gostaria esses agricultores, esses produtores, ainda mais nesse momento que a gente debate muito a questão das mudanças climáticas, Sebastião. Pois é, e não atinge por quê, Camilo? É questão de burocracia? Outra questão aí, ao mesmo tempo, o recurso é suficiente também? Eu acho que existe um passivo de políticas executadas anteriormente, que em alguns momentos deixam os agricultores sem acesso a esse programa de financiamento. Você tem aí a implantação do CAF, né, que também vem caminhando, foi acelerado muito ano passado, tem avançado muito esse ano, está no foco do Ministério em todos os estados, mas que terminam ali também assim funcionando um pouco como gargalo. A gente avançou muito, mas é preciso avançar muito mais. E existe também uma diferença de desenvolvimento da agricultura
nas diferentes regiões do Brasil, que ela de fato é muito grande. Nós temos alguns estados muito jovens, né, no norte do Brasil, que eram territórios, nós temos aí estados muito grandes, que é o caso do Pará e do Amazonas, que tem problemas graves de logística, tem problemas da ausência mesmo dos bancos em algumas localidades. Então, assim, são diferentes problemas, mas a vontade de enfrentar eles está aqui presente, e essa articulação de todos esses entes que trabalham, né, com todas as ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário e das políticas da agricultura familiar, faz com que a gente vá encontrando as soluções. Ali dentro, eu estou aqui, os debates estão acontecendo aqui do lado, as propostas e as soluções para a gente fazer o enfrentamento daquilo que a gente não conseguiu resolver no ano passado estão sendo levantadas nesse exato momento. Bom, os desafios são muitos, né, Camila? E junto todo mundo também a gente vai conseguindo, talvez com um pouquinho de menos dificuldade, eu diria, né? Mas então, a gente está dando como foco aí para este ano, para o encontro deste ano, a questão da aquisição de alimentos mesmo, né? Do investimento na aquisição de alimentos. Esse é o tom do momento? Olha, é um programa que ele leva, de fato, desenvolvimento do campo, porque ele garante a renda para o agricultor familiar, para a agricultora, para o extrativista. Assim, é um programa muito importante. Ano passado nós conseguimos fazer uma taxa de execução bem grande, né? O que nós começamos ano passado continua sendo executado esse ano. Nesse momento, o debate é a questão de garantir o orçamento. Só lembrando que ano passado nós não começamos o ano já com orçamento total do tamanho da demanda represada. Estava ali, mas no decorrer que o ano foi passando, nós fomos conseguindo melhorar esse orçamento e ampliar muito mais o alcance do PAA. Sem dúvida nenhuma, é um dos programas assim de maior sucesso, promove inclusão produtiva, inclusão social, que garante renda e garante alimentação, né, para entidades assistenciais, enfim, para aquelas pessoas que estão ali na ponta fazendo um trabalho social. Então, o PAA é um dos programas mais importantes, sem dúvida nenhuma, junto com o PENAI. Não vamos esquecer que o PENAI também ele é um programa fundamental para a agricultura familiar. O que se discute agora é como é que a gente faz o PENAI ser mais eficiente, como é que a gente pode ampliar o alcance do PENAI em garantir renda para o agricultor familiar. Isso são os debates que estão acontecendo agora aqui, né? Como é que a gente pode calibrar essa política para que a gente tenha uma adesão maior dos estados e municípios, porque tem uma parte do recurso que não é do PENAI, né, que estados e municípios executam, mas que eles também podem direcionar para uma lógica semelhante a essa, sem contar as compras públicas fora da educação, né? Existe um debate agora com a ministra Anísia no Ministério da Saúde para os hospitais federais, os hospitais universitários que são administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, para também esse mercado institucional ser mais ampliado. Mas, sem dúvida nenhuma, o PAA, assim, pelo que ele acumulou, né, principalmente antes de 2016, porque, por exemplo, nós tivemos agora, nos últimos anos, o PAA sendo executado através de recurso de emendas parlamentares. Aí você não tem como fazer um programa de aquisição de alimentos planejado que tem um impacto mais profundo. A partir do ano passado, não, você tem um orçamento, claro, para ele, e a partir disso a gente tem que ir ampliando esse orçamento para poder alcançar mais agricultores, porque esses que em algum momento acessaram o programa, eles evoluem, porque eles vão crescendo, vão na capacidade de produção, na capacidade financeira e econômica deles mesmos, na autonomia. Então, assim, se você tiver isso de maneira sustentável, a gente consegue ter cada vez mais o agricultor acessando aí sim o crédito, né, e as políticas que a gente falava agora há pouco, por exemplo, o Pronaf, que precisa ampliar principalmente no Norte e Nordeste a sua participação. Tá certo. Camilo Capiberibe, diretor administrativo e financeiro da Anater, falando para a gente aqui sobre os desafios, o encontro que acontece aqui em Brasília, tratando dos desafios, dos temas aí com foco na agricultura familiar. Camilo, foi um prazer conversar com você, muito obrigado por dispor do seu tempo aí, saiu do encontro para bater um papo com a gente. A gente vai acompanhar, claro, sempre essas discussões e durante esse ano também traga sempre aí novidades e informações boas com o resultado dessas ações também no campo. O canal está sempre aberto aqui. Obrigado por hoje, Camilo. Eu que agradeço, estou aqui à disposição, em nome do presidente Jefferson Coriteac, da diretora técnica Lorona Santana, de prestar as informações aí para o povo brasileiro através da imprensa. Um abraço, boa semana a todos. Um abraço, até mais.